seguinte, mediunidade. O que é mediunidade? É canalizar, né? Você faz uma canalização. Para você poder canalizar, você precisa, diante das infinitas possibilidades, você precisa de teatro. O que eu quero dizer? Não teria como você, por exemplo, canalizar ou incorporar Allan Kardec fazendo qualquer coisa. Jogando capoeira, dando estrelinha mortal, nadando, né? Porque não era nada disso. Entende? Você precisa de um pouco ali de teatro, de lógica temporal, para fazer sentido, mesmo para você e para o seu público acompanhando. Então, beleza, entendido isso? Se você vai canalizar Allan Kardec, obviamente você vai ter que estar falando de espíritos, do livro dos espíritos, de coisas que qualquer um que lide, né, que interaja com esse tipo de egrégora vai assimilar, senão vão te taxar de louco. Você mesmo não vai se entender, vai se taxar de louco se não tiver coerência temporal. Compreendido? Entendido isso? Então, se você for analisar um guitarrista, você não vai sair nadando, ainda que ele saiba nadar. Ou você não vai, entende? Aí você vai tocar. Você vai ter que analisar, o Elvis Presley. Olha lá, ele incorporou o Elvis Presley. Ele vai estar cantando e tocando, né? Ele não vai estar virando mortal. Entende? Então, entendido isso, vamos mais além. No livro de Old Saint-Germain fala, o livro é uma psicografia. Psicografia também é uma canalização. Então o que acontece? Eu acho um pouco estranho o Saint-Germain falando um pouco disso, talvez ele tinha os motivos dele quando vivo, se ele falou, mas para além disso é o seguinte, ainda que você tenha que ter ali uma lógica, temos vídeos também sobre a diferença entre canalização e hipnose, se eu achar e lembrar eu vou pôr também na matéria para vocês aprofundarem, mas basta pesquisou na lupa vocês encontram. Mas beleza, para além do que eu já expliquei aqui agora, que você precisa ali de uma questão temporal, de um entendimento, conhecer sobre aquilo, ter dado uma estudada para você conseguir sintonizar naquela frequência, naquele endereço, ainda tem mais. Você tem que envolver a psicografia do médium. O médium ele tem que ser um canal puro, limpo, desapegado de ego, ou seja, de sonhos e traumas. Quanto mais desapegado de sonhos e traumas, mais puro ele é para trazer uma mensagem psicografada, ou seja lá como for, em sua essência, sem colocar as opiniões dele na frente. Compreende isso? Então ele tem que desapegar de sonhos, ou seja, ele sonha em ter isso, ter aquilo. Não, esquece isso. Trauma, medos, tem medo disso, medo daquilo, ele tem que desapegar disso. Por quê? Porque senão a mensagem não vem pura, ele vai colocar pontos de vistas dentro da mensagem. Então vamos lá, essa pessoa, por exemplo, se ela tiver uma tendência até política, entende? Se um cara tiver tendências políticas mais da direita, se ele for canalizar uma coisa, ele vai tender naquela canalização puxar para uma visão mais direita. Se ele for de esquerda, naquela canalização ele vai tender, ele não vai receber a mensagem pura, ele vai ter tendências diante daquilo que ele está canalizando. Então isso já pode ser uma explicação disso aqui, ó. No livro de Old Saint-Germain fala para ter cuidado com astrologia e espiritismo. Então o que acontece? Saint-Germain é um ser realmente, quando ele existiu, ele é um ser transbordado, certo? Então acredito eu que ele explicaria de melhor forma, ele não simplesmente falaria, existe sim perigo, não só para o povo escolhido, mas para os gentios também, em lidar com essas coisas antes da hora, entende? Porque são energias, é complicado, é outro assunto, mas eu acho que ele explicaria melhor. Então se fosse um cara psicografando e desapegado ali do ego, né, dos traumas e sonhos, ele traria uma mensagem limpa. E para mim, na minha opinião, nessa mensagem estaria explicando por que ele está afastado disso e não de uma forma doutrinária, dogmática, como se fosse proibido e foda-se, você não pode saber por que e tal. Entende? Até porque para ser assim é com um povo específico. Para crianças, conscienciologicamente falando, consciencialmente falando, assim como seu filho, eu já falei em outras oportunidades. Né? Tem até um vídeo recente que eu fiz um corte, como programar e uma nação inteira e como sair dessa programação. Lá adentro melhor nisso, eu peço que vocês confiram também, vou tentar deixar na matéria. Então, em relação a isso, do livro de Old Saint-Germain, é isso, lembre-se, é psicografia. Se não for o cara que escreveu mesmo, entende? O tempo passou, o médium escreveu, é psicografia, canalização. Então já engloba tudo isso que eu tô falando. Coisas teatrais, temporais e sonhos e traumas que envolvem a canalização, a psicografia daquele médium que está escrevendo, entende? Opiniões particulares, para ser mais específico. Talvez a pessoa inconscientemente ela vai dizer, ela não se percebe. Então, de novo, a mensagem está pura, vai depender do nível, do quanto ela está desapegada de si mesma, dos seus sonhos, dos seus traumas. Tipo um cano, imagina um cano. Você está com um cano. Se você jogar a água de cá, ela vai sair de lá. Mas como é que ela sairá? Depende de quê? Se o cano estiver limpinho, do jeito que ela entrou, ela sai. Agora, se tiver sujeiras no cano, ela vai entrar limpa e vai sair com a sujeira. Se tiver, sei lá,
sei lá, cisco, se tiver pedra, se tiver feijão, qualquer coisa que estiver dentro daquele cano, a água vai sair com aquilo do outro lado. Compreende o que eu tô falando? Então, um cano limpinho seria como um canalizador, um médium puro, né, desapegado de sonhos e trauma. Por que tem que estar desapegado de sonhos e trauma? Mais uma vez, porque se ele sonha em tal coisa, ser tal coisa, buscar tal coisa, isso é sonho, todo mundo sabe. Trauma é aquilo que ele foge, que ele quer escapar, desviar. Então, se ele estiver muito envolvido com isso, que forma o seu eu, o seu ego, isso aí vai influenciar na mensagem. Então essa parte é isso, tá explicado, né? Se quiser aprofundar, veja aí vídeo nosso aí, diferença entre gnose e canalização.